Bom, boa noite a todos. Eu, Jéssica Rizzi, vou apresentar o seminário sobre papilomatose canina, da matéria de doenças infecciosas 1. O que é a papilomatose canina? São neoformações, só que benignas, provocadas pela infecção de células exclusivamente epiteliais, pelo vírus papilomavírus, e que é altamente espécie específico. Esse vírus ele possui oncogenes virais. Esses oncogenes eles provocam um crescimento e divisão dessas células epiteliais que eles infectaram. Importante lembrar que essas células epiteliais elas já estão em constante divisão, constante crescimento e diferenciação. Mas ele provoca um crescimento e divisão anormais. Ele também induz a instabilidade genética e mutação cromossômica. Falando um pouco então sobre a história, antigamente os papilomavírus eles eram incluídos na família Papovaviridae, junto com os poliomavírus. Só que no ano de 2000, o Comitê Internacional de Taxonomia Viral, o ICTV, ele se reuniu e fez uma reclassificação dessas famílias. Ele colocou o papilomavírus na família Papillomaviridae e o poliomavírus na família Poliomaviridae. Esse vírus, então, agora pertence à família Papillomaviridae e essa família possui 16 gêneros. A palavra papiloma ela vem do latim e ela significa mamilo. Isso é referente à forma das lesões que essa doença causa. Eles são vírus não envelopados, por isso eles têm uma alta resistência ambiental, possuem um capsídeo icosaédrico, uma fita de DNA dupla circular e de diâmetro eles possuem 55 nanômetros. É muito importante destacar que eles possuem tropismo por células epiteliais. Eles têm uma grande preferência por células epiteliais. Justamente por eles serem vírus não envelopados, eles possuem uma altíssima resistência ambiental, como eu tinha citado. Eles são bastante termoestáveis e resistentes a solventes lipídicos, pH ácido, éter, clorofórmio. E no ambiente, eles ficam viáveis por até 63 dias numa temperatura de 4 a 8 graus. E numa temperatura de 37 graus, eles conseguem sobreviver por até 6 horas. Para que ocorra a inativação viral, o vírus precisa estar numa temperatura entre 45 e 80 graus por no mínimo 60 minutos. Importante lembrar que eles são amplamente distribuídos na natureza. Falando então um pouco sobre a patogenia viral, essa doença ela não é uma doença sazonal, ela não depende de temperatura, não depende de estação, não depende de nada. Ela, na verdade, é bem comum e também não faz distinção entre raças, entre sexo dos animais. Porém, a preferência dela é para os animais que são mais imunossuprimidos, ou seja, principalmente os filhotes, assim, em sua grande maioria são os filhotes que são acometidos, animais jovens de até 1 ano de idade e os animais idosos, o que também acontece em grande quantidade nos idosos, mas se comparadas com os animais jovens, ainda a quantidade é menor. E é importante lembrar que não é uma zoonose, então os veterinários, as pessoas que têm animais com papilomatose canina em casa, elas podem manejar o animal sem aquele extremo cuidado que tem que ter com doenças infecto-contagiosas. Ela não, como ela é muito espécie específica, ela não passa do cachorro para o ser humano. Essa doença ela causa infecções que geralmente são persistentes. Elas demoram um tempo até começar e terminar, mas quase sempre acontece uma regressão espontânea, assim, na grande maioria dos casos. Essa regressão ela pode demorar semanas ou meses para começar a acontecer, e isso é relativamente normal. E ela acontece pelo organismo
começar a lidar melhor com o vírus e começar a adquirir a imunidade mediada por células, que vai combater e causar a regressão da doença. As lesões que podem acontecer nos cães são lesões cutâneas, lesões nas mucosas, mucosa da orofaringe, mucosa do esôfago e mucosa do trato genital, e também nos coxins. Para entender melhor os tipos de lesões, né? Então, a gente tem 6 síndromes clínicas que podem acontecer nos cães em casos de papilomatose canina. Existe a papilomatose oral canina, papilomatose genital, papilomas múltiplos de coxim plantar, papilomas caracterizados por placas pigmentadas de origem viral, papilomas cutâneos e papilomas cutâneos invertidos. Dentre essas síndromes, as duas mais comuns são a papilomatose oral canina e a papilomatose cutânea. A papilomatose oral canina, ela é disparadamente a mais comum, e é essa que acontece principalmente nos animais jovens. Ela é causada pelo papilomavírus oral canino, chamado de COPV. A papilomatose cutânea, ela também vem em segundo, né, no ranking das mais comuns, só que ela acontece mais nos idosos, ela é mais esporádica e é causada pelo papilomavírus canino tipo 1, chamado de CPV1. Falando então um pouco da diferença entre o papiloma e o fibropapiloma. O papiloma, ele é formado por projeções digitiformes ali do epitélio, que são sustentadas por um centro de tecido fibroso. Já o fibropapiloma, toda a sua estrutura é de tecido fibroso. A transmissão, ela acontece por contato direto ou indireto com secreções ou sangue proveniente daqueles papilomas dos animais contaminados. Mas soluções de continuidade, né, que recebam o vírus também têm grandes chances de causar infecção. E ela também pode acontecer por fomites, lembrando que ela é uma doença altamente contagiosa. Então, em um canil, em uma ONG, pessoas que têm 10 cachorros em casa. Se um cachorro pegar e a pessoa não perceber, as medidas de prevenção que eu vou citar mais para frente não forem tomadas, já no começo, assim, se o animal não tiver imunizado, com certeza todos os animais vão pegar. Então, como eu citei anteriormente, o principal responsável pela regressão da doença é o sistema imunológico. Tanto que em exames histológicos, né, de papilomas que estão começando a regredir, eles encontram muito infiltrado de linfócitos T nesses papilomas. Só que apesar do sistema imunológico ele ser o principal responsável pela regressão, alguns outros fatores também influenciam, como a genética, a nutrição do animal e o tipo viral que está causando a doença. Essa regressão, então, pode durar de 3 meses a 2 anos para acontecer, e no caso da papilomatose cutânea, pode demorar de 6 a 12 semanas. E o período de incubação médio da papilomatose canina é de 30 dias. Uma coisa boa, né, um lado positivo do animal adquirir essa doença, é que após ela, vai acontecer uma coisa parecida com a catapora nos humanos, né? O animal ele fica imune em 99% dos casos. Então, depois ele pode entrar em contato com o vírus, que assim muito dificilmente vai voltar a ter um quadro da papilomatose canina. O problema é quando essa regressão ela não acontece ou ela acontece de forma incompleta, deixando ali alguns papilomas, deixando sempre resquícios do vírus no animal. Se isso acontecer, né, vão acontecer muitas complicações e o animal vai precisar ser levado ao médico veterinário para estabelecer o tratamento e o acompanhamento de suporte.
Então, para prevenir essa doença, a primeira coisa e mais importante é: viu uma verruguinha nascendo em cachorro, viu sintomas de papilomatose, para quem já conhece, separa o animal infectado daqueles animais que possivelmente podem adquirir a doença. Em caso de surtos, é indicado principalmente a vacinação autógena. Então, a vacinação autógena, o que é? A vacina autógena, ela é uma vacina obtida a partir do agente, né, do vírus, que é isolado do próprio animal. Importante saber que ela não é efetiva contra aquelas papilomatoses crônicas, onde o animal não consegue se curar, o animal já pegou várias vezes, ela não vai adiantar nesses casos. Como é que é feita essa vacina autógena, né? Eles pegam cerca de 5 gramas de. Eles retiram do animal 5 gramas de papilomas próprios do animal, fazem um macerado e eles adicionam nesse macerado a solução formalina, a 0,04%. Ela serve para fazer a inativação dos vírus presentes ali. E eles levam essa mistura para a estufa e deixam lá por 24 horas. Após esse período, a vacina já está pronta para ser dada e ela é realizada em aplicação ou subcutânea ou intramuscular. Vai cerca de 1 a 2 ml por animal e ela precisa ser feita dividida em 6 aplicações, cada aplicação com intervalo de 5 dias. Esse tipo de controle, né, e um tipo de tratamento, ela é muito usada em bovinos, porque os bovinos eles têm muito da papilomatose cutânea. Ela ajuda, né, ali a estimular a imunidade humoral e celular. Só que um ponto negativo é que elas causam muitas reações. Elas podem causar reações e podem não causar. Isso é muito de indivíduo para indivíduo. Mas nos estudos, grande parte dos animais tiveram reações, né? Dentre essas reações estão o processo infeccioso no local de aplicação, o estímulo para o carcinoma de células escamosas começar e também neoplasias. A papilomatose canina, ela é uma doença oncogênica, né? Eles podem formar neoplasias, tumores, só que benignos. Porém, esses tumores benignos, eles podem vir a se tornar neoplasias malignas, principalmente ali causando carcinoma, se transformando em um carcinoma de células escamosas. Aqueles papilomas com placas pigmentadas, que acontecem assim mais nos membros do animal, eles têm mais chance de se transformar em neoplasia. E também aqueles animais que têm reincidivas da doença, e ela aparece após longos períodos de latência. Eu falei antes ali que um animal que pega a doença uma vez, muito provavelmente pode entrar em contato com o vírus de novo, que não vai ficar doente novamente. Mas para esses animais que estão tendo reincidiva da doença, o que não é nada normal, isso só está acontecendo porque com certeza tem algum problema grave de imunidade ou alguma outra condição fisiológica que está fazendo com que essa doença volte e fique causando sinais de forma crônica, né? Bom, falando então um pouco sobre a patogenia da doença, como o vírus chega no animal e como é que ele deixa o animal. O vírus vai entrar em contato com o animal provindo de fômites de outros animais infectados provindo do ambiente. Ali, ele vai entrar em contato com o animal, ele vai migrar até as células epiteliais. Lembra que eu falei que eles têm grande tropismo pelas células epiteliais. Eles vão atingir as células basais desse epitélio e ali eles vão iniciar, né, aquela replicação desordenada das células. Elas vão começar a se replicar, e depois disso elas precisam se diferenciar, mas existe um intervalo relativamente comprido ali entre a replicação e a diferenciação celular. Enquanto essa diferenciação não acontece, o vírus ele não consegue se replicar dentro da célula. Ele apenas entrou naquela célula,
vai induzir a replicação dela, mas ele não vai conseguir fazer cópias dele dentro dela. Só depois que essa diferenciação começou, é que o vírus ele consegue entrar no núcleo celular, misturar o seu DNA com o DNA da célula e começar a expressar os seus genes virais. Após um tempo, expressando esses genes, ele vai conseguir também formar o capsídeo viral e vai conseguir, né, ali se replicar e fazer várias cópias dele mesmo dentro dessa célula. Esses vírus eles vão sair, então eles vão infectar todas as células ao redor, que agora elas já se replicaram de forma normal. Elas estão todas encavaladas, uma em cima da outra, e vão ficar todas infectadas, formando esses papilomas que são, assim, na maioria das vezes, em forma de couve-flor. É um aspecto bem característico da papilomatose canina. E o vírus ele vai sair do animal para contaminar outros animais através da descamação desses papilomas, através de alguma lesão ali, passou, raspou na parede, foi comer, deixa ali no pote, acontece assim pela descamação. Então, nos sinais clínicos da papilomatose oral, assim, é importante destacar que os sinais clínicos eles são bastante variados, porque depende da quantidade de papilomas que tem, do tamanho desses papilomas, exatamente aonde na cavidade oral eles estão presentes. Então, os sinais eles podem ser assim diversos, incluindo e também depende, né, de outros fatores referentes ao animal, peculiaridades, por exemplo, da cavidade oral do animal. Então, para citar de exemplo, papilomas, quando eles atingem na cavidade oral mais de 1 centímetro, eles se tornam muito mais incômodos, né? Eles podem causar muita dor, porque o animal vai mastigar, ele pode começar a romper esses papilomas na própria boca, o que vai disseminar o vírus ainda mais, né? Causar maior crescimento de papiloma ali na cavidade oral. Pode causar cialorreia, saliva sanguinolenta, debilidade por anorexia, por ele não conseguir comer, pode causar halitose. Naquelas lesões ulceradas, tem grande risco de acontecer uma infecção bacteriana secundária, já que a boca do cachorro ela é repleta de vários tipos comensais, né, de bactérias. E naqueles tumores múltiplos, onde existem muitos papilomas, o animal pode ter disfagia, dificuldade de engolir, dificuldade de comer e angústia respiratória. Já nos sinais clínicos da papilomatose cutânea, esses papilomas aparecem em maior quantidade na cabeça e nos membros, e eles têm uma cor diferente daqueles da papilomatose oral e dos outros tipos, né? Eles possuem uma cor mais avermelhada, pigmentada, são mais pedunculados e eles não crescem tanto. Eles ficam com um diâmetro de, em média, menos de 0,5 centímetros. A papilomatose oral, referente ao diagnóstico diferencial, ela pode ser muito parecida com várias doenças, principalmente neoplasias, né? Como fibroma, lipoma, condroma, osteoma, hemangioma, hemangiopericitoma, histiocitoma, epúlides, granulomas eosinofílicos. E se esses papilomas estiverem ulcerados, eles podem também ser confundidos com o TVT. Então, é bastante importante fazer o diagnóstico diferencial para instituir o tratamento correto. Já na papilomatose cutânea, o diagnóstico diferencial ele precisa ser feito só referente a uma doença, uma neoplasia, que é a hiperplasia sebácea. Ela não é mais tão difícil de ser confundida, não tem tantas opções assim. Então, sobre o diagnóstico, na maioria das vezes o diagnóstico ele é simples e ele não requer muitos exames laboratoriais, exames complementares, assim. Na grande maioria dos casos, só é usado o histórico do animal, o proprietário dizendo quando que ele viu surgindo uma verruga, né, na fala deles,
no animal, se essas verrugas começaram a se replicar, se começaram a aparecer em mais locais, quanto tempo mais ou menos entre esses aparecimentos. Também é usada a epidemiologia, se mais animais na casa estão tendo os mesmos sintomas, se os mesmos sinais clínicos, se o veterinário da clínica sabe que naquele bairro, naquela cidade, está tendo surto de papilomatose canina, e o próprio exame físico, que um veterinário vai saber identificar com mais precisão e com mais certeza se é papilomatose canina ou não. Muito por conta da morfologia dos tumores, né, ali no aspecto de couve-flor, que é bem característico. Bom, se todos aqueles pontos não forem suficientes para estabelecer um diagnóstico, é possível fazer uma biópsia, né, para avaliar histologicamente a composição daquele papiloma, daquela lesão. E nessa biópsia é possível identificar se tem o vírus, do papilomavírus presente ali ou não. Ele só não consegue identificar o tipo viral. Se precisar, né? Se caso, mesmo com todos aqueles exames, mas a biópsia não conseguirem identificar a presença do vírus ali, existem outros exames que podem ser feitos, só que eles não são muito usados porque, primeiro, consegue, na maioria dos casos, identificar com exames básicos, e porque eles são exames mais caros, então geralmente os proprietários eles não podem ou não querem pagar esses exames e escolhem, né, um tratamento, vamos dizer, no chute do veterinário. Eles preferem arriscar e tentar tratar, caso tenha resultado ok, caso não tenha, eles voltam e veem o que pode ser feito, né. Mas dentre esses outros exames, então, tem aqueles que ajudam a detectar o antígeno, são eles o cultivo celular, microscopia eletrônica, a sorologia, a imunohistoquímica, só que eles têm uma baixa especificidade e justamente por isso também não são muito recomendados. Até porque esse vírus ele tem uma grande dificuldade em conseguir ser replicado no laboratório. Ele não consegue sobreviver no cultivo celular e não consegue ser replicado in vitro de forma eficiente. Tem também os exames que fazem a identificação do DNA viral. Esses exames são a hibridização de ácido nucleico e o PCR principalmente. Tem alguns outros, mas eles só foram citados, às vezes não tem nem muito estudo em cima disso. E dentre esses, o PCR ele é assim de melhor qualidade, porque ele tem uma altíssima especificidade para identificar inclusive o vírus e o tipo viral. Para isso, eles usam o gene L1. Bom, quanto ao tratamento da papilomatose canina, depende. Se o proprietário levou o animal logo no início ali do aparecimento dos papilomas, logo no início da doença, ou se não tá tão sério, tem poucos papilomas, não tá incomodando o animal não tá com dor, não é indicado começar nenhum tipo de tratamento. Até porque a doença ela é autolimitante, né? E naturalmente é para acontecer a regressão da doença. Então, se puder evitar ali, o uso de medicamentos, por que não? Não é necessário entrar no tratamento já no começo. Mas é importante que ocorra pelo menos a monitoração do médico veterinário no desenvolvimento dessa doença, para que ela não passe para um estágio muito avançado e a recuperação assim ela seja um pouco pior, né? Naqueles casos onde tem muitas lesões ou os papilomas eles estão muito grandes, como eu falei, com mais de 1 centímetro, onde tem risco de obstrução da faringe, problemas na alimentação do animal, ou até para aqueles donos que se incomodam, né, nas razões estéticas do seu pet, o tratamento ele é sim indicado. Só que o tratamento ele é uma terapia incerta. Não existe um tratamento base e ele vai depender muito de
onde são as lesões, qual é a quantidade de lesões, quanto o proprietário pode ou não pagar, qual é o resultado que o proprietário espera e a experiência do próprio médico veterinário, né? O tratamento pode ser a remoção cirúrgica, eletrocauterização, a crioterapia e o esmagamento. O que é o esmagamento? É quando o próprio médico veterinário ele vai macerar e lesionar alguns papilomas, para que, segundo estudos, isso cause uma resposta mais rápida do sistema imune, fazendo com que a regressão ela comece a acontecer de forma mais rápida, antes do que normalmente começaria a acontecer. Mas afinal, a crioterapia, o que é? Ela é o uso controlado de baixas temperaturas com a finalidade de destruir a lesão. Então, ao invés ali de remover cirurgicamente com laser, vão ser usadas baixas temperaturas. Fazendo uma avaliação e comparação entre a crioterapia e a remoção cirúrgica, a gente tem um ponto positivo, onde ela é pouco invasiva, ao contrário que a remoção cirúrgica ela é bastante invasiva. Porém, o efeito estético que ela proporciona, ele é um pouco inferior à remoção cirúrgica, assim, não fica tão bonito. E ela tem um maior risco de causar lesões em terminações nervosas, vasos e tendões. Existem duas vacinas que ainda estão em processo de estudo, mas experimentalmente já foram usadas. Existem as vacinas profiláticas, que são aquelas que induzem, né, a produção de anticorpos. Então, como eu citei, se o animal tomar essa vacina, a chance de ele adquirir a doença depois que entrar em contato com o vírus é muito, muito, muito baixa. Essa doença é feita com a proteína L1, que está presente no capsídeo viral. Existem também as vacinas terapêuticas, que são usadas naqueles animais que já estão com a doença, já apresentam os sinais clínicos da doença e ela auxilia ali na regressão das lesões. Essa vacina terapêutica é feita com as proteínas iniciais E1, E2, E6 e E7. Existe também a vacina recombinante, mas ela foi menos usada e menos estudada. E uma coisa que dificulta muito, né, essa questão das vacinas e uma maior pesquisa em cima delas é o problema do vírus não conseguir se replicar em laboratório, ele não conseguir se manter em cultivo celular, não conseguir se manter in vitro e ter essa extrema dificuldade de adaptação em tecidos. No tratamento, interferons podem ser usados. O que são eles? Eles são moléculas de glicopeptídeos que são produzidos pelo próprio corpo em resposta a infecções virais. Eles são citocinas superpotentes que têm propriedades antivirais, são também imunomoduladoras e antineoplásicas. O uso de interferons ele é mais comum para humanos, mas para humanos eles são administrados de forma parenteral em altas doses. Ele também pode ser usado para animais de companhia, só que aí ele vai ser administrado via oral em doses bem menores, bem mais baixas. Antimetabólicos, eles também podem ser usados para auxiliar no tratamento da papilomatose canina. O que são eles? Eles são substâncias que têm a função de inibir a síntese e a proliferação do DNA viral. Normalmente eles são administrados junto com quimioterápicos, só que eles têm algumas contraindicações, algumas reações adversas que às vezes fazem com que o custo-benefício não compense. Por exemplo, eles causam leucopenia leve, trombocitopenia leve e, como eles são ingeridos, ali no local pode ocorrer irritação e, dependendo da quantidade, pode causar intoxicação sistêmica. Um tratamento suporte que pode ser bastante utilizado é também a administração de imunoestimulantes.
Para a papilomatose oral, pode ser usada a acemanana, que ela é um isômero do aloe vera, ou o Propionibacterium acnes, que é uma bactéria que vai ajudar ali a estimular o sistema imune, né? Na papilomatose cutânea, pode ser usado o etretinato e a acitretina. A terapia fotodinâmica também pode ser usada como tratamento. Ela já é assim, bastante utilizada para tratar o câncer de pele e produz ótimos resultados. E para o tratamento da papilomatose canina, ela está em estudo, mas futuramente é bem provável que venha a ser o tratamento mais indicado. Ela tem um resultado muito eficiente, ela faz com que a terapia ela seja reduzida, tipo, precisa de menos tempo para o animal se curar e ela não apresenta reações adversas, comparadas a tantas outras terapias que apresentavam várias reações adversas que acabavam não compensando a própria terapia. Um artigo que eu encontrei, ele falava sobre a Tuia ocidentalis, que é uma espécie de pinheiro, uma pinha, que possui propriedades que ajudam na regressão da papilomatose canina. Eles faziam um macerado, extraíam ali um líquido que era injetado no animal e ela produziu ótimos resultados na regressão da doença. Falando então um pouco sobre o prognóstico, essa é uma doença que tem uma morbidade muito alta. Como eu falei, ela é muito contagiosa, só que em compensação a mortalidade dela é extremamente baixa e ela, na maioria dos casos, só vai acontecer se a papilomatose ela estiver associada a doenças secundárias. O prognóstico, então, ele acaba sendo bastante favorável e o foco no tratamento é descobrir o porquê o animal está tendo uma imunossupressão, se ele estiver tendo, e tratar primeiro esse motivo para que a imunossupressão não aconteça mais e depois focar no tratamento da regressão dessa doença. Essas são as referências utilizadas para o trabalho e obrigada!